Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Alan Derek para mais uma aula de matemática. Para você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações para você receber mais vídeos. Vamos lá, pessoal, nós vamos estudar hoje conjuntos numéricos, começando com o conjunto dos números naturais, representado pela letra N, tá bom? Esse conjunto, certo, é formado pelos números que a gente obtém, contando coisas da natureza, por isso o nome natural. E acrescentamos o zero a esse conjunto. Então, fica o quê? 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá bom? Além do conjunto dos números naturais, certo? Nós temos o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, tá bom? Os números inteiros, tá certo? A gente vai pegar os números naturais e, certo, um negativo de cada um dos naturais, certo? Então, ó, nós temos o 1, nos inteiros, além de ter 1, nós vamos ter o menos 1, nós temos o 2 nos naturais, nos inteiros, além do 2, nós vamos ter o menos 2, então, pessoal, os inteiros, certo? Vai pegar os números naturais e os negativos de cada número natural, tá certo? E incluindo o zero, claro. Tá bom? Esse é um conjunto dos números inteiros, tá bom? Depois dos inteiros, nós temos o conjunto dos números racionais, tá bom? O conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, certo? Vai ser um conjunto de frações, pessoal. Tranquilo? Conjunto de frações. Frações, ó, P sobre Q, certo? Tá o que? O P pertence aos inteiros e o Q pertence aos inteiros com esse asterisco que significa não nulos, ou seja, o número que vai ficar embaixo, no lugar do Q, ele não pode ser zero, tá certo? É isso que significa esse asteriscozinho, tá bom? Tranquilo, pessoal? Novamente, né? Vou escrever aqui para vocês. N vai ser o conjunto dos números naturais. Deixar aqui escrito. O Z vai ser o conjunto dos números inteiros, certo? O Q, que é o conjunto das frações, certo? Vai ser o conjunto dos números racionais, tranquilo? E aí a gente vai continuar agora mostrando para você que essas frações dos números racionais pode assumir, certo? 4 possibilidades. Vamos para lá. Ó, quando eu pego um número, certo? Que é uma fração, e faço aqui a divisão, nós temos essas possibilidades, ó. Ou o número, quando eu for dividir a fração, vai resultar um número natural. Exemplo aqui, ó. O 6 dividido por 2 vai dar 3. E o 3, pessoal, ele é um número natural. E também é um número inteiro, né? Então, 6 sobre 2, que é um número racional, além dele ser um número racional, ele também é um número natural inteiro, tá bom? Agora, esse menos 12 sobre 3, o resultado vai ser o quê? 12 dividido por 3 dá 4. Como tem esse menos, fica menos 4. Então, ó, esse número menos 12 sobre 3, além dele ser um número racional, ele também vai ser inteiro. Tá vendo? Fica menos 4. Temos ainda aqui o 5 sobre 2. 5 dividido por 2, se a gente for fazer as continhas, vai ficar o quê? 2 vezes 2, 4. 5 menos 4 fica 1, né? E aí, eu vou colocar aqui a vírgula, acrescentar um zero. 5 vezes 2 dá 10, e 10 menos 10 fica 0. Então, esse número vai ser igual a 2,5, tá bom? Ou seja, aí nós já temos um número decimal finito, tá certo? O 5 sobre 2 vai dar 2,5 e é um número decimal finito. Nós temos ainda essa última possibilidade,
1 sobre 3, tá certo? 1 dividido por 3. Ora, o 1 ele é menor, então põe um 0, 0 e vírgula. 3 vezes 3 dá 9, resta 1. 3 vezes 3 dá 9, resta 1. E por aí vai, né? Nesse caso, basta a gente escrever 0,333 e colocar reticências, pessoal. Aí a gente chega no seguinte, ó, um número racional, ele pode ser um número natural, certo? Um número racional ele pode ser um número natural. Um número racional ele pode ser um número inteiro. Um número racional pode ser um número decimal finito, ou seja, tem um fim, né? Encerra aí, 2,5 tem um fim. Ou ele pode ser um decimal, nesse caso aqui de baixo, infinito. Só que, preste bem atenção, ele é um decimal infinito, mas ele é periódico, pessoal. O que significa isso? Que vai haver uma repetição. Nós temos aqui o número 3 se repetindo. Então, ele é um decimal infinito, periódico. Então, pessoal, o número racional, certo? Por definição, ele é um número que pode ser escrito como forma de fração. Mas você observar aqui na representação decimal, ele pode ser um número inteiro, natural, decimal finito ou decimal infinito e periódico, certo? Ok? Agora, para finalizar, a gente vai dar uma observada aqui a relação que tem um conjunto com o outro, tá bom? A relação entre eles. Ó, aqui nós temos o seguinte, que os números naturais, ele está dentro dos números inteiros, ó. Está dentro, que por sua vez, os números inteiros, certo? Está contido nos racionais, ó. Está dentro aqui dos racionais. E os inteiros naturais está dentro dos racionais. Então, como eu mostrei para vocês, os números racionais, eles englobam os números naturais e os inteiros. E aquela parte que é decimal finita e decimal infinita e periódica, vai ser essa parte, certo? Que vai ficar aqui de fora do Z e do N. Tranquilo? Ok, pessoal? Se vocês gostaram, não esqueçam aí de dar o like, compartilhar e até a próxima.